formado na área bíblica, né, ele se dispôs a estar ministrando esse curso para nós, né, aqui em nossa diocese, por esses meios de comunicação. Então, esse curso deve acontecer todas as quartas-feiras do mês agora de setembro, sempre das 19 às 20h30. Hoje atrasamos alguns minutos, né, por estarmos fechando aqui, organizando a rede, né, para poder, então, entrarmos. Mas deu certo, estamos aqui, né, então, todas as quartas-feiras, a começar hoje, estaremos com o padre Flávio Colles, né, ministrando esse curso para nós, né, nós temos a alegria do padre Flávio ter aceito, né, ter se disponibilizado esse momento para nós, né, te agradeço desde já ao padre Flávio, enquanto diocese, pela sua disponibilidade, sem sombra de dúvida, iremos aprender muito, o padre Flávio tem a sua didática muito clara, né, e a gente, com certeza, cada um de nós devemos estar aproveitando o máximo possível daquilo que ele vai passar para cada um de nós. A didática que nós estaremos usando, né, nesta noite, a primeira hora, né, agora, desse momento que estamos começando, até às 20 horas, 20h10, por aí, o padre vai fazer a exposição, né, fazer a introdução do curso, hoje, por exemplo, e aí, a meia hora última, a partir de 20 horas, você pode estar colocando suas perguntas de acordo com a exposição do padre, pode estar colocando suas perguntas no chat aqui do Facebook ou do YouTube da Diocese, né, e no final eu pego essas perguntas e lanço para o padre, e ele vai, então, responder as perguntas, os questionamentos de cada um. Então, seria bom que você esteja atento, né, a tudo aquilo que vai ser passado, e se surge algum questionamento, no final do curso desta noite, a gente pode dar essa abertura para ser respondido a seus questionamentos. Então, sem muita falácia da minha parte, né, passar para o padre Flávio, né, que vai, então, se apresentar, e também apresentar o que vai falar para nós, né, ao longo deste mês de setembro, que é o mês da Bíblia aqui no Brasil, que nós assim celebramos. Então, obrigado, padre Flávio, seja bem-vindo, que Deus possa nos conduzir nesse momento de formação. Muito bem, padre Judenor, obrigado pela acolhida. Para mim é uma alegria estar presente aqui hoje, né, e de algum modo presente na Diocese de Caxias, por meio aí dos meios eletrônicos, e compartilhar com vocês, com a Diocese, nesse mês que é tão importante para a nossa caminhada de igreja, que tem, claro, como centralidade a palavra de Deus. E para dizer, né, que a nossa igreja, toda a igreja, né, eu sei, o padre Ribamar me disse que eu estaria com um grupo, né, de pessoas na sua igreja, participando juntos, o que é uma iniciativa bem bacana, né? Me disse, claro, respeitando os distanciamentos, né? Hoje, isso é regra para todos nós. E olhando para o altar, certamente, né? Quem mesmo que não está na igreja vai se recordar que nós temos ali duas mesas, né? A mesa da Eucaristia central, claro, mas também na mesma dimensão, na mesma direção, a gente tem também a mesa da palavra. Então, são as duas mesas que formam, diria, a nossa liturgia, a base da nossa liturgia toda. E a mesa da palavra, então, para dizer que a palavra de Deus tem a mesma dignidade, e isso não sou eu que digo, é um documento da igreja, um documento chamado Dei Verbum, ou Palavra de Deus, que diz que a igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras, do mesmo modo como venerou a Sagrada Eucaristia. E certamente o mês de setembro, esse mês tão particular do nosso calendário litúrgico, do ano litúrgico, é uma ocasião para a gente sempre aprofundar, né, um tema bíblico a partir de um livro. É verdade, o padre Judenor já introduziu isso, a Igreja no Brasil propõe para esse mês o estudo do livro do Deuteronômio, o quinto livro, né, da Lei de Moisés, mas a Diocese preferiu o Evangelho de Mateus, está perfeita a escolha, né, porque o Evangelho de Mateus é o Evangelho que tem nos acompanhado na liturgia dominical durante o tempo comum. E então chegamos no 22º domingo do tempo comum, e até o 28º a gente tem aí, até o 34º a gente tem o Evangelho de Mateus sempre presente na nossa liturgia dominical. É uma excelente ocasião
para a gente conhecer um pouquinho mais de perto este evangelho. Então, eu sou Flávio, já estive na Diocese de Caxias muitas vezes, né, por ocasiões diferentes, e é sempre uma alegria, de algum modo, contribuir com o nosso povo, onde quer que ele esteja. Eu sou, então, Padre Flávio, sou aqui da Arquidiocese de São Luís, moro numa paróquia muito boa, paróquia que tem como padroeira Nossa Senhora de Nazaré, que esse ano se tornou santuário, né, Santuário Mariano aqui em São Luís. Se torna o terceiro santuário aqui da Arquidiocese de São Luís. Tem São José de Ribamar, tem Monte Castelo, né, Nossa Senhora da Conceição, e agora Nossa Senhora de Nazaré aqui no Quatraque. E é isso, então, sem falar demais, né, quer dizer, daquilo que não é necessário, hoje o Padre Judenor pediu que a gente fizesse um pouco uma introdução ao Novo Testamento, de um modo mais geral, e uma introdução aos Evangelhos, de modo mais específico, que nos prepare, então, para a gente abordar, a partir do próximo encontro, próxima quarta-feira, especificamente o Evangelho de Mateus. A gente vai procurar usar uma linguagem simples, né? Até para falar de outro jeito mesmo. E para que a gente tenha uma compreensão boa. Mas aí, aquilo que vocês não compreenderem, ficarem em dúvida daquilo que a gente expuser aqui, vocês comuniquem, o Padre Judenor está ali a postos para depois direcionar as perguntas. Eu sei que vocês me olham, mas eu não olho vocês, então isso aqui é um desafio, né? Um desafio desses novos meios. Estou falando para um público que eu não sei quem, né? E isso um pouco já nos coloca no contexto ali dos evangelistas, que certamente tinham um público para quem escreveram, mas eles, não sei se eles tinham essa ideia, né? Mas que esse evangelho, depois eles tinham certeza que aquilo que eles estavam escrevendo era de fundamental importância, a palavra de Deus, isso eles tinham consciência. Não sei se eles percebiam a abrangência desse conteúdo, né? Mais de 2000 anos nós aqui estamos reunidos, olhando de perto esse evangelho que foi escrito para uma comunidade particular, mas que é palavra de Deus e, portanto, é dirigido hoje a nós, membros desse mesmo povo de Deus. Muito bem, dito isto, nós vamos... eu queria, claro, que sobre o uso, o recurso que a gente vai usar, eu queria usar com vocês a Bíblia, né? Então a gente vai folhear muito a Bíblia, aí vocês já abram a Bíblia, por gentileza, lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Repito, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E aquilo que eu vou expor aqui hoje e nos próximos encontros, eu tenho um material escrito, eu vou disponibilizar ao Padre Judenor, que poderá fazer chegar a quem desejar. Então, é importante que a gente, nessa nossa explanação, depois no diálogo, a partir das perguntas, fique claro aquilo que a gente expuser. E o texto vem aí para dar segurança, é claro, e depois o aprofundamento daquilo que é necessário. Então, a gente começa com essa introdução geral ao Novo Testamento, por isso, convido a gente a ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 seguintes, 3 a 5, para ser mais específico. Eu estou usando a Bíblia da tradução de Jerusalém, então chamada Bíblia de Jerusalém. Mas toda a Bíblia que você tiver aí à disposição, essa é a Bíblia boa, né, que a gente vai usar. Certamente pode mudar uma palavra, a ordem das palavras pode mudar, mas o conteúdo é com certeza o mesmo. Então diz Paulo, né, na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 5. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Então, versículos 3 a 5. Nós estamos aqui por volta do ano 57 da era cristã. Portanto, ali alguns anos depois da morte de Cristo. Ano 57, Cristo morreu em 33, você faz as contas aí, tem mais ou menos uns 20 anos, né, um pouco mais. Depois da morte de Cristo, 24 anos, para ser mais específico. Então, Paulo escreve de um lugar chamado Éfeso, um lugar que ele mesmo, depois, nas suas viagens missionárias, ele evangelizou, quer dizer, fez nascer ali
uma comunidade cristã. E agora ele está escrevendo de lá para a comunidade de Corinto. E essa fazia parte muito da didática de Paulo, né? Paulo, só para a gente recordar, eu faço um parênteses, já a gente comenta para dizer o que a gente quer com esse texto. Paulo é certamente o grande autor do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Então, 27 livros, aí você tira os 4 evangelhos, né, que são um pouco, não a biografia de Jesus, mas eles nos apresentam Jesus, boa nova, boa notícia do Pai. Aí você tem o livro dos Atos dos Apóstolos, que narra ali como os apóstolos vão continuar a missão de Jesus. Aí você tem, o restante são cartas, basicamente. Com exceção do livro do Apocalipse, você tem cartas. E dentre essas cartas, então você tem 4 evangelhos, mais Atos dos Apóstolos e o livro do Apocalipse. Os outros 20 escritos são cartas. Destas 20 cartas, Paulo escreveu 13. Quer dizer, escreveu ou influenciou, ou de qualquer modo foram atribuídas a ele. 13 cartas. Portanto, Paulo tem, né, ele é responsável por metade do Novo Testamento. E muitas dessas comunidades, né, cada carta leva o nome de uma comunidade para a qual Paulo escreveu. Cada uma dessas comunidades foi um lugar por onde Paulo, né, pessoalmente passou, e em algumas delas mais de uma vez. Quando não pôde mais ir, então ele começou a escrever cartas. Desse modo ele ia acompanhando, né, corrigindo alguma coisa, sustentando a fé daquelas comunidades. E a carta aos Coríntios não é diferente. Ele evoca aqui, eu vou ler um pouquinho antes, né, só para lembrar o contexto. Ele diz assim, versículo 1. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos, se o guardais como vos anunciei. Do outro modo, teríeis acreditado em vão. Todo esse capítulo 15, Paulo vai tratar da ressurreição dos mortos, que é central na fé cristã, e que a comunidade de Corinto tinha dificuldade de acreditar na ressurreição. Então, São Paulo vai recordar, olha, lembrem-se do evangelho que eu anunciei a vocês, o evangelho pelo qual nós somos salvos. E se vocês não ficam fiéis a isso, a fé não significa nada, porque a nossa fé, de fato, é disso que Paulo vai falar, porque ele vai recordar. Qual foi o evangelho que ele transmitiu? Aí ele vai dizer aqui, são os versículos 3 a 5. Ele diz 2 coisas fundamentais. Primeira dela, vou repetir a leitura. Olha, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Aí, antes de falar do conteúdo, o que Paulo transmitiu, tem algo aqui fundamental. E eu diria que na perspectiva da missão, é essencial que a gente compreenda. Olha, nós hoje somos padres, leigos, né, religiosos, religiosas, somos a igreja, bispos, somos a igreja do século 21. Essa igreja, a gente tem que ter consciência, né, que ela vai além de nós, quer dizer, o mundo não se acaba aqui, então virão outras pessoas depois de nós, assim como vieram tantas pessoas antes de nós. O próprio Paulo recorda isso. Eu transmito a vocês aquilo que eu recebi. Se a gente estivesse aí juntos, né, presencialmente, eu podendo ouvir vocês, eu ia me perguntar, Paulo recebeu esse evangelho de quem? Quer dizer, quem foi que transmitiu o evangelho a Paulo? E certamente vocês me responderiam, os apóstolos, sim, aqueles que foram chamados por Jesus para o seguirem, que se tornaram discípulos, e depois foram enviados a anunciar aquilo que haviam recebido, chamados então de apóstolos. E essa dimensão é muito importante para a compreensão da fé. Quer dizer, nós não nascemos com a fé, nós recebemos a fé, recebemos de alguém, recebemos da igreja, claro, né? E agora, da igreja através de alguém, de modo particular. Lembro de uma carta de São Paulo a Timóteo, que ele vai recordar isso a Timóteo. Vai falar da mãe de Timóteo, vai falar da avó de Timóteo, que foram transmissores da fé para Timóteo. E recorda, desde a tua infância, tu recebeste a fé da tua mãe, recorda a tua avó, Eunice Lloyd, né? Está lá na carta, na segunda carta de Timóteo, a Timóteo. Então, tem esse processo da transmissão da fé que é fundamental. E vou mais além. Lá no Evangelho de João,
E tem o primeiro capítulo, tem essa dinâmica muito bem explicada. Depois do prólogo do Evangelho de João, está lá João Batista, né, entra em cena, ele vai dar testemunho de Jesus, ele vai dizer, olha, eu não sou o Cristo, não sou o Messias, não sou Elias, eu sou voz que clama no deserto, e vim para dar testemunho. E então, João Batista tem 2 discípulos. Aí, um dia seguinte, Jesus ia passando, né, lá, aí João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos estão ouvindo. No dia seguinte, estão lá de novo, aí passa Jesus, aí João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus. E naquele momento, os 2 discípulos que seguiam João Batista começaram a seguir Jesus. Aí Jesus percebeu que estava sendo acompanhado, não seguido, né, mas no sentido diferente, estava sendo acompanhado, então ele se voltou e perguntou aos 2, o que procurais? E eles responderam com uma outra pergunta, mestre, onde moras? Aí Jesus faz um convite, vinde e vede. Eles foram, e era 4h da tarde, a hora que eles foram, e viram onde Jesus morava. Essa hora é importante porque, na linha da catequese, a gente fala muito hoje da iniciação à vida cristã, e em que se acentua, né, não foi a catequese que inventou isso é um dado bíblico mesmo, e acontece com os discípulos, esses 2, a hora do encontro com Jesus, é um encontro com uma pessoa. Isso é um dado que a gente vai falar muito hoje, que a gente se torna cristão a partir de um encontro com alguém, não com uma ideia, não com uma ideologia, não com uma doutrina, por mais bonita que ela seja, mas o cristão, a gente se torna por meio do encontro com alguém. E aí a iniciação à vida cristã vai acentuar muito esse aspecto, né, que ela vai se tornar, as pessoas, né, que estão a serviço, que são os discípulos, que são os missionários, que são os membros da igreja, membros atuantes, eles se tornam, ou nós nos tornamos, então, mediadores, né, entre alguém que deseja encontrar Cristo e Cristo que quer ser descoberto, que quer ser encontrado, e que vem ao nosso encontro. E nesse caso aqui, essa pessoa foi João Batista. João Batista aponta ao Cristo, e os 2 então vão, a partir daquela indicação de João Batista, eles vão encontrar Jesus. Eles foram, viram onde Jesus morava e permaneceram com ele. Por isso o evangelista acentua, era 4h da tarde. O que eu estou lendo aqui, meus irmãos e irmãs, está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, depois do prólogo. Podem ler lá que vocês vão encontrar exatamente como eu estou dizendo. Então, um deles, estou falando aqui do processo de transmissão. Então, que a pessoa não se torna cristã só sozinha, ela precisa de uma mediação, de escutar. O próprio João Batista havia dito, está lá também no capítulo 1. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água me disse, aquele sobre quem tu vires, descer e permanecer o Espírito, é este que batiza no Espírito. E eu vi e dou testemunho, disse João Batista. Então também ele, né, claro, ele é o profeta, então ele tem uma relação muito singular com Deus. Então ele não teve um mediador humano, mas recebeu isso em revelação da parte de Deus. Mas ele então se torna o mediador, quer dizer, ele que aponta para os seus discípulos quem é o Cristo. Ele diz, não sou eu o Cristo. O Cristo é aquele, é o Cordeiro de Deus. E então aqueles 2 vão até lá. Na volta daquele dia que permaneceram com Jesus, um deles se chamava André. André foi encontrar-se primeiro com o seu irmão, que se chama Simão. André é irmão de Simão. Você já sabe que Simão é o mesmo Pedro, né? E então André chega a Simão e diz, olha, encontramos o Messias. Agora ele responde. Lembra daquela pergunta que Jesus fez? O que procurais? Eles não responderam. Perguntaram onde Jesus morava. Mas agora a Pedro, ele revela, né, para nós leitores qual era a sua procura, ou a procura deles. Procuravam o Messias. Por isso ele diz a Pedro, nós encontramos o Messias. E conduziu Pedro até Jesus. Jesus olhou para Pedro, né, fitou e disse, tu és Cefas. Ouvimos aqui na leitura da carta aos Coríntios, que Paulo também diz, né, que Jesus apareceu a Cefas. É claro que é depois da ressurreição. Mas então Cefas é Pedro. E Jesus então aqui põe o nome de Simão
impõe o nome Cefas, em hebraico, que quer dizer pedra, né, em língua grega. Pedro, a gente traduz em português. E então a história continua. Depois Jesus passa a ver o Filipe, chama Filipe. Filipe vai encontrar Natanael e diz: olha, encontramos aquele de quem fala Moisés e Elias nas Escrituras, etc. Aí Natanael pergunta: e de onde ele é? E quem é ele? Filipe vai dizer: é Jesus, de Nazaré. Aí Natanael vai responder: Nazaré? E pode, por acaso, vir algo que preste de Nazaré? Isso aqui é acerca da cidade de Jesus, viu? Não tinha uma fama muito boa, não. E, no entanto, de lado vem o Filho de Deus. No Evangelho de Mateus, esse tema também é muito, muito importante. De onde não se espera, pode vir, de fato, um dom de Deus. O próprio Mateus, a sua história, né, a sua vida, diz isso. Mateus também teve o nome mudado, viu? Ele se chamava Levi e passou a chamar-se Mateus. Certamente a partir do encontro com Jesus. Mas isso nós vamos ver no próximo nosso encontro. Então, estou falando aqui porque a transmissão da fé, né, que Paulo, né, também, ele não conhecia o Cristo e foi apresentado ao Cristo por meio de alguém. Então, ele recebeu dos apóstolos e aceita, encontra-se e agora ele transmite. Aí, eu fiz esse gancho maior, a partir do Evangelho de João, né, para dizer que também na vida da gente teve um mediador. E talvez, o Padre Judenor que está ouvindo a gente também, uma tarefa como recomendação, né, como dever de casa, eu diria, mas uma tarefa espiritual, você escrever, né, para você mesmo ter, para sua oração, né, para sua vida, quem foram os mediadores da sua fé? Quer dizer, como é que você chegou a professar a fé em Jesus Cristo? Quem apresentou você a Cristo? Quem apresentou Cristo a você? Então, descobrir isso aqui é importante. Quem foram os mediadores? E outra pergunta ligada a essa: qual foi o momento que você disse: hoje, pronto, eu de fato fiz o meu encontro verdadeiro com Jesus o Cristo? Eu falo isso a partir do Evangelho de João, lá daquela hora, a hora era 4 horas da tarde, a hora 10ª, 4 horas da tarde, quer dizer, a hora que marcou. Uma vez, dou um exemplo, a gente fez aqui um encontro, Dia dos Padres, 4 de agosto, tem uns 2 anos isso. É o aniversário do nosso arcebispo, Dom José Belisário também, a gente fez um momento de oração, que não foi a missa. E exatamente eu trouxe esse evangelho, a gente fez uma oração bonita, eu trouxe esse evangelho e provoquei, né, que cada um dissesse qual foi o momento, né, que se sentiu plenamente chamado. Eu acredito que para o padre é o momento que ele sentiu pela primeira vez, né, o chamado da vocação, e a partir daí, né, chegou aquilo que é. Então, qual foi a sua hora 10ª? E foi muito bonito quando cada um partilhou, né, as duas coisas. Qual foi o momento e por meio de quem, né, quem foram os mediadores. Então, uma coisa boa para a gente guardar para a vida. Dito isso, então, a gente volta à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ao nosso tema principal, que não era da transmissão, mas é fundamental esse também da transmissão, porque a gente vai encontrar os evangelhos, né, que foram aqueles que transmitiram aquilo que eles experimentaram. Os evangelhos são, sobretudo, um grande testemunho das pessoas que fizeram a experiência de Jesus, o Cristo, e transmitiram. Mas o que é que Paulo recebeu? Então, a gente já sabe que ele recebeu dos apóstolos, mas o que ele recebeu? Aí está aí o conteúdo, né, da mensagem. Primeira coisa que ele recebeu: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, nós temos aqui o primeiro artigo da fé, né? A morte de Cristo. Ele morreu, aí, segundo as Escrituras, né, o Novo Testamento. Quando fala de segundo as Escrituras, a gente está falando do Antigo Testamento. Então, conforme o Antigo Testamento, Cristo morreu por nossos pecados. Certamente, vocês vão recordar, né, algumas passagens do Antigo Testamento que, de algum modo, anunciam isso. Sobretudo, as passagens lá do que nós conhecemos como os cantos do servo sofredor do profeta Isaías, que está lá no segundo livro de Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55. Ali estão todos os cantos do servo sofredor, que a gente lê, normalmente, todos eles, na Semana Santa. O último deles é aquela grande leitura, a primeira leitura da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, que está no capítulo, que compreende aí os capítulos 52 e 53. Então, nós temos o último canto, e o maior deles
Assim, olha, como o cordeiro que vai ao matadouro, etc. Ele carregou sobre si as nossas dores e levou consigo as nossas enfermidades. O evangelista Mateus vai citar esse texto explicitamente e nós vamos ver depois. Então, é uma morte redentora. O Novo Testamento, então, vai interpretar a morte de Jesus, morte de cruz, morte matada mesmo, Jesus foi assassinado, mas o Novo Testamento interpreta essa morte de Jesus como morte redentora, morte por nossos pecados. A gente vai compreender, né? Até o final do mês a gente vai compreender um pouquinho mais sobre o que significa essa morte por nossos pecados, a morte redentora. Isso é muito importante porque é um dos artigos principais, quando eu digo artigo, é um dos pontos, né? É uma das grandes verdades da nossa fé. Então a primeira coisa é essa. Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Observe que eu estou usando a palavra Cristo, né? Porque Paulo usa mesmo Cristo, ele não está falando de Jesus, está falando de Cristo. Depois a gente vai ver, né, se tem diferença. Tem diferença entre Jesus e Cristo? Não são duas pessoas, não, mas quando a gente fala Jesus, quando os evangelistas falam Jesus, o que eles querem dizer? Será que eles querem acentuar algo particular? Quando Paulo fala Cristo, será que eles querem acentuar algo particular? Por que Paulo não fala aqui Jesus, está falando do Cristo? Então, é uma pergunta também importante para a gente compreender. Então, o primeiro artigo, né, da nossa fé, aqui, né, por exemplo, do Novo Testamento, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, mas tem um outro artigo, que é o que vem em seguida, outro conteúdo. Versículo 4. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, né, Pedro, e depois aos 12. Aí nós temos, então, o segundo artigo da fé. Veja bem que Jesus, o Cristo, não é apenas um personagem heróico, quer dizer, um personagem que teve uma morte que nem heróica é. Na verdade, a morte de cruz é considerada, depois o próprio Paulo vai dizer isso, loucura para os judeus, escândalo para os gregos. Uma morte que não é heróica. Morrer crucificado é morrer, como Jesus morreu, né? Morreu abandonado, morreu como um ladrão, como os piores assassinos. Não teve nada de morte heróica. Foi uma morte mesmo sofrida, difícil, dura. Mas então Jesus não é apenas um personagem que teve uma morte, é assim. Jesus ressuscita, e este é o segundo artigo. Quer dizer, aquele sepulcro ressuscitou, o sepulcro está vazio. Agora, essa ideia, né, do morrer e ter sido sepultado, quer dizer que a vida de Jesus, como é a vida de todos nós, né, é o último lugar para o qual nós não vamos, viu? Estou brincando aqui com as palavras, mas o sepulcro nós não vamos, nós seremos levados, no nosso caso, nós que estamos vivos, né? É o lugar para o qual a gente não vai, a gente vai ser levado. E isso sela, né? Quer dizer, o sepulcro, inclusive, né, humanamente falando, é um dos momentos mais difíceis quando alguém morre, né? Põe ali a pedra do sepulcro, no caso, põe a terra e acabou. Quer dizer, encerra-se ali a vida de alguém e pronto. Mas a partir de Jesus, é claro que a gente sabe que não se encerra, mas tem ali um novo começo, ou um recomeço, ou uma continuação de um novo modo. E é disso que Paulo vai falar aqui no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Temos aqui, sem falar demais, né, duas coisas fundamentais. Nós temos a morte de Jesus com seu sepultamento, então morreu e foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou e apareceu, né? Então, ressuscitou e apareceu para dizer que tem testemunhas, então não é uma ideia de alguém, mas apareceu a Pedro e apareceu aos 12. Então, ele ressuscitou e tem testemunhas. Falando de testemunhas, a gente, olhando o finalzinho dos evangelhos, na verdade, todos eles concordam que realmente a morte de Jesus tem testemunhas. E aí eu imagino que o grande público que nos acompanha nessa noite seja formado por mulheres, como é comum em todas as igrejas aqui, né, no nosso Brasil. Então as mulheres são as testemunhas oculares de que aquele Jesus que teve, né, a seu caminhar, a sua via crucis, né, a sua via sacra, que foi crucificado, que foi descido da cruz,
que foi sepultado é também aquele que não está no sepulcro, que elas viram onde foi colocado, que não estava lá. Então, elas são testemunhas, né, de todo esse processo. São as únicas, viu? Testemunhas de todo esse processo. Elas acompanharam Jesus de longe, viram que foi crucificado, viram que morreu, e por isso mesmo foram bem cedo, no passado sábado, foram bem cedo para fazer aquilo que não puderam fazer, porque era sexta-feira, era sábado, né? Já era sexta, já era sábado, então não podiam fazer nada. Então, passado o sábado, bem cedo, foram para ungir o corpo de Jesus com perfumes, quer dizer, para velar o corpo de Jesus. Na prática era isso. E lá, então, não encontraram, mas encontraram o sepulcro vazio. Mas é importante também esse papel aí das testemunhas. Então, é isso que Paulo está dizendo. Com tudo isso que eu quero dizer, é que nós temos aqui o núcleo primeiro do Novo Testamento. A grande verdade cristã. São as duas afirmações centrais da nossa fé. A morte e a ressurreição de Jesus. Morte e ressurreição, então, são os dois artigos centrais da nossa fé. E não só, né? Todo o Novo Testamento, é só um dado curioso, viu? O Novo Testamento tem 140 mil palavras gregas. E essas palavras formam os 27 livros canônicos, né, que compõem o Novo Testamento, quer dizer, o Novo Testamento que é do cristianismo. Então, as 140 mil palavras que formam o Novo Testamento, ou seja, os 27 livros do Novo Testamento não são outra coisa senão o desenvolvimento, o significado, a aplicação, a atualização do que significa a morte e a ressurreição de Jesus. Nós dizemos que esse aqui é o credo histórico, quer dizer, a fé das primeiras comunidades. É a fé dos apóstolos, que foi transmitida, acolhida, e de novo transmitida, e de novo acolhida, e assim se espalhou pelo mundo inteiro. E hoje nós estamos falando delas, exatamente, porque um dia alguém transmitiu, e alguém acolheu, e transmitiu de novo. Por isso que eu acentuava no início, que nós somos, quer dizer, nós nem começamos e não vamos terminar, mas agora, essa mensagem do Novo Testamento, esse credo, né, esse credo histórico da morte e ressurreição de Jesus, são confiados a nós. E isso justifica, né, por que a gente está aqui tentando aprofundar um pouco mais o Novo Testamento, quer dizer, compreendendo um pouco mais a mensagem cristã, para que a gente, então, possa fazer uma transmissão melhor. Claro, para transmiti-la, primeiro é necessário viver, né? Então, a nossa transmissão é mais pelo testemunho do que mesmo com as palavras. Então é isso. Aprofundando um pouco mais nesses dois artigos da fé, o primeiro tema é esse, a morte de Cristo, que é uma morte real. Não? Então não é um faz de Jesus, não. Jesus morreu mesmo. Morreu e foi sepultado. Então lá as mulheres de testemunha. E isso é importante porque acho que nós não vamos tratar isso aqui, pode ser que em algum momento a gente fale, mas muita gente na história negou que Jesus tivesse existido. Muita gente, até mesmo cristãos, viu? Claro que os não cristãos ainda hoje fazem isso, que Jesus é um personagem lendário, um mito. E o Novo Testamento, claro, que tem valor, e valor histórico mesmo, vão acentuar, não, se trata de uma pessoa que morreu, que foi sepultada. E isso é importante para a nossa fé. Nós não cremos numa lenda, nós não cremos num mito, nós cremos numa pessoa real, que morreu e foi sepultada. Então, lacrado ali com a lápide do sepulcro. E agora, quando a gente, na linguagem semita, Jesus é um semita. Semita quer dizer que descende dos povos semitas. Essa palavra vem lá do livro do Gênesis, no capítulo 9. 3 filhos de Noé. Vocês vão recordar isso, né? Noé teve 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Então, dos filhos de Sem, então, aí vai descender Abraão e todos os outros, né? E Jesus é filho de Abraão. A gente vai ver isso no Evangelho de Mateus. Aqui mais vai acentuar isso. Então, Jesus pertence a esse povo descendente de Sem, filho de Noé. Então, Jesus é um semita. Então, na linguagem semita, falar da morte de alguém não é só falar da morte, é evocar a vida inteira. Isso também para nós hoje, né? E eu diria até assim, querendo aprofundar isso, né, mais para frente, que a vida de uma pessoa
ou a história de uma pessoa, ela começa a ser contada na hora da sua morte. Então, quando morre alguém, aquela pessoa, então você vai reler a vida da pessoa desde o seu nascimento até aquele momento. E aí começa a se contar a sua história. Isso é importante. Então, para o semita, evocar a morte de alguém é evocar, claro, a vida. Quer dizer, só morre alguém que existiu, alguém que nasceu, e nasceu num lugar concreto. E para isso vai ser importante, e vou já citar um outro texto que vai acentuar, né, que vai acrescentar este terceiro elemento, que é a existência histórica de Jesus, a sua vida. A existência histórica de Jesus. Estamos falando do Cristo que morreu, agora, existência histórica de Jesus. Muito bem. O segundo aspecto, então, é a ressurreição, né, depois é confirmado aí pelas aparições. Nós chegamos, então, com essas duas afirmações, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, ao horizonte, né, da teologia cristã. Então, nós temos aqui a chave para compreender todo o Novo Testamento, toda a trama, né, toda a história dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Qual é? Narrar, isso é importante, narrar e interpretar a história de Jesus. Essa é a primeira coisa. Narrar e interpretar a história de Jesus. Veja bem que estou dizendo interpretar, porque a gente não vai ter aqui uma descrição. Os evangelhos, de modo particular, eles não são uma biografia. Biografia quer dizer história da vida de alguém, que é muito comum, né? Sobretudo dos personagens famosos. Olha, quando o Papa Francisco se tornou Papa, né, José Bergoglio, logo se vai fazer a biografia dele. Então, todo mundo hoje conhece a história do Papa Francisco, porque ele se tornou Papa. Mas não só dos religiosos, né, também os personagens aí da história. Os grandes escritores, governadores, presidentes, etc. Até de Bolsonaro se conhece a vida hoje. Muito. E para dizer, então, que a biografia é a história de alguém, da vida de alguém. Mas no caso dos evangelhos, eles não querem contar a história da vida de Jesus. Eles vão narrar Jesus, que é um acontecimento histórico, e vão narrar interpretando a vida de Jesus. Então, não é ali a história pura, mas é uma história contada à luz da fé. Então, Jesus é interpretado. 4 grandes intérpretes que a gente tem sobre Jesus são os evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, num segundo momento, a gente vai falar um pouquinho, né, dessa, como cada um narra Jesus, como cada um interpreta. Então, a primeira coisa é essa. Todo o Novo Testamento, que é narrar e interpretar a história de Jesus de Nazaré. Que é narrar e interpretar o mistério da sua ressurreição. Mais que isso. Que é narrar e interpretar o sentido de tudo isso para a história da humanidade e, claro, para a história de cada um de nós. Para a história de cada crente, para a história, né, crente, quer dizer, individual, e para a história da nossa igreja, de cada comunidade. No caso, né, vós, a comunidade, a grande comunidade que é a Diocese de Caxias. Então, este credo, né, esse credo, Cristo morreu e ressuscitou, segundo as Escrituras, é o núcleo central do anúncio das primeiras comunidades. Esse anúncio que nós conhecemos como a palavrinha grega, dita querigma. Repito, querigma, ou anúncio. Palavra grega, né, quer dizer anúncio. Ela se escreve com Q-U-E-R-I-G mudo M-A, querigma. Ou se escreve também com K, né? Eu prefiro com K, porque fica mais perto do grego. Querigma. Querigma quer dizer anúncio. Então você veja, quem é da catequese sabe isso aí de cor e salteado, né? Então o que é o querigma? É o anúncio, primeiro, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. São 2 elementos. Só que o querigma tem 3 elementos, tem mais um, né? E nós vamos agora pegar um outro texto, vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 10. É um texto que, apesar de na Bíblia vir primeiro, quer dizer, Atos está antes da carta aos Coríntios, mas é um texto posterior, quer dizer, aquele escrito de Paulo é mais antigo do que o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, realmente a gente vai ver que é um texto mais desenvolvido. Então, é Atos, capítulo 10, versículos de 37 a 41.
Eu sei que vocês estão ouvindo de vez em quando uns cachorros latindo, mas não são meus não, viu? Desculpa o trocadilho, mas é a cachorrada da vizinhança, que passa por ali, etc. Esse é o único desconforto da gente, né, fazer isso de casa. Então, mas a casa que a gente tem é essa, esse é o lugar. São os barulhos da circunvizinhança. Então, Atos 10, 37 a 41. Quem está falando aqui é Pedro, na casa de um homem chamado Cornélio, é um pagão. 37 a 41. Ele diz o seguinte: sabeis o que aconteceu por toda a Judeia. Jesus de Nazaré, começando pela Galileia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele passou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na região dos judeus e em Jerusalém, a quem, no entanto, mataram, suspendendo-o ao madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe que se tornasse visível, não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, após sua ressurreição dentre os mortos. E ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, como tal constituído por Deus. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crer. Então, vocês vejam que nós temos um texto mais desenvolvido. E nós, na carta de São Paulo aos Coríntios, tínhamos falado de 2 pontos, né? As duas verdades do anúncio. A morte de Jesus, a morte de Cristo, segundo as Escrituras, a ressurreição, segundo as Escrituras. O terceiro elemento que aparece aqui, de uma maneira muito clara, é o aspecto da vida de Jesus. Esse aspecto aqui que Pedro, né, vai acentuar bastante. Olha, sabeis o que aconteceu e por toda a Judeia, é uma das regiões, né, da grande Palestina. Nós temos a Judeia, onde está Jerusalém, fica mais para o sul. Aí nós temos a Samaria, bem no meio, que a gente conhece muito, né, o diálogo de Jesus com a samaritana, os samaritanos que não acolheram Jesus, etc. E nós temos a Galileia mais no alto. Todas as Bíblias, inclusive, têm esses mapas. Ou no início da Bíblia, ou lá para o final, tem os mapas, né, que mostram ali essa região, conforme a organização do Novo Testamento. Tem do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, depois, né, depois de hoje, vocês podem pegar a Bíblia e buscar lá o mapa, vocês vão encontrar, para se situar aquilo que eu estou dizendo, né? A Judeia está mais embaixo, a Samaria no meio e a Galileia mais no alto. É isso que Pedro está dizendo. Olha. O que aconteceu por toda a Judeia, né? É Jesus de Nazaré, começando pela Galileia, porque Nazaré ficava na Galileia, quer dizer, ainda hoje fica na Galileia. E então Jesus começa na Galileia, depois atravessa Samaria e vai até a Judeia, onde está Jerusalém, e lá acontece então o seu êxodo, né? A sua paixão, a sua morte e ressurreição. E aí então Pedro descreve assim, veja bem que Pedro chama, ele não fala de Cristo, ele fala de Jesus de Nazaré. Então, depois ele vai falar, né? Numa frase ele resume a vida de Jesus. Passou a todos fazendo bem, libertando os que estavam dominados pelo diabo. Uma frase, quer dizer, 2 frases no caso aqui, Pedro sintetiza todo o ministério de Jesus. Quer dizer, desde que ele iniciou, segundo Lucas, né, lá em Nazaré da Galileia, e aí até Jerusalém. Então aqui nós temos a vida de Jesus. E esse acento que ele faz sobre Jesus de Nazaré, ele está acentuando que, olha, de novo, aquela ideia, né, que já estava implícita na fala de Paulo, quando diz que Jesus morreu. Como eu disse há pouco, falar da morte é evocar a existência concreta de alguém. Mas aqui há um desenvolvimento e Pedro fala explicitamente. Jesus de Nazaré é aquela pessoa, um homem concreto, que viveu. As pessoas não testemunham, os evangelhos não falam disso. Até duvidar, né, se Jesus é o Cristo, vão perguntar, mas esse aí não é Jesus de Nazaré? Ele não é filho de José, não é filho de Maria? Seus irmãos estão aqui conosco?
para dizer que se trata de uma pessoa que viveu mesmo, concretamente. Então, o terceiro elemento que Pedro vai acrescentar no anúncio, que no caso vai ser o primeiro elemento, então, nós tínhamos a morte e tínhamos a ressurreição. Pedro acrescenta aqui a vida concreta de Jesus. Então, a sua vida, o seu ministério, tudo aquilo que ele fez. E Pedro vai dizer por que ele fez isso, porque é um profeta, é um homem abençoado por Deus, né, por tudo isso, revestido do Espírito Santo, e com o Espírito Santo, com poder, etc. Então, nós temos aqui, os 3 pontos do famoso anúncio, e é isso que ainda hoje nós fazemos. Qual o sentido da nossa vida? Que aí na missa, quando a gente celebra, né, depois que a gente consagra o pão e o vinho, a gente eleva, depois, né, que elevou o pão consagrado, o cálice, o sangue consagrado, a gente se ajoelha e diz: eis o mistério da fé. E todo mundo responde, às vezes no automático, infelizmente: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Quer dizer, é isso. Desde o início é isso que nós proclamamos. É este o mistério da nossa fé. E é isso que nós anunciamos. Então, está aqui um anúncio mais desenvolvido. Mais ainda, Pedro acrescenta, ele fala de novo, né? Olha, nós somos testemunhas, ele diz isso de uma maneira muito concreta. Depois da ressurreição, vejam, nós comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. Esse texto, aliás, se não estou enganado, é a primeira leitura do domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. Ele nos deu, né, uma ordem, nos pediu que a gente fosse testemunha deles diante de todo o povo, até os confins. E ainda mais, dele, os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crê. Tem também aqui, isso aqui para a catequese é perfeito, porque diz, né, fala inclusive da finalidade, a finalidade do anúncio. Para que se anuncia? Para que a pessoa creia e, crendo, receba a remissão dos pecados ou a ressurreição. Então, toda a Escritura, como eu disse há pouco, toda a Escritura, toda a Bíblia converge para Jesus. Então, Jesus se torna a luz, né, a grande luz, e aí a vocação de Paulo, lá na estrada de Damasco, vai ser muito interessante nesse aspecto, porque Paulo, ele vai ver uma luz e fica cego por 3 dias. E aí, então, ele, ao recuperar a vista, ele vê uma nova luz. Essa nova luz que ele vê é a luz que é Jesus. E aí, a conversão de Paulo começa aí, a partir daquele momento. Ele vai reler, né, ele vai olhar para tudo aquilo que ele aprendeu, para a vida inteira, as suas tradições, e de modo particular vai olhar para as Sagradas Escrituras, e a partir dessa nova luz que é Jesus. Por isso, ele vai escrever tanto, né, porque era um homem já muito culto, um grande pregador já, né, quer dizer, pregador, ainda que ele diga que ele não era homem de palavras, mas é um homem que, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, por aquilo que ele fazia, pela sua convicção, o Padre João Paulo ia falar isso, né, a sua convicção, que é um dos temas aí dos retiros das Santas Missões Populares, que a Diocese de Caxias abraçou. Então, a convicção de Paulo faz dele um homem extraordinário. E agora, toda a convicção que ele tinha em relação à sua religião, ao judaísmo, ele vai agora transferir a partir dessa nova luz para Jesus. Então, Jesus é a grande chave, a nova luz, a partir da qual se relê todas as Escrituras. E é isso que Pedro está dizendo. Então, nós anunciamos Jesus de Nazaré, que é o Cristo, que morreu e ressuscitou. E pediu que nós dessemos testemunho e proclamássemos a todos isso. Nós que comemos e bebemos com ele. Muito bem. Esse antigo credo, revocado por Paulo aos cristãos de Corinto, então é retomado aqui nessas palavras de Pedro, e o próprio Paulo vai reelaborar esse credo numa de suas cartas, na última das suas cartas, na verdade, que é a carta aos Romanos, quer dizer, a grande carta de Paulo. Ele vai dizer, Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz assim: nascido da estirpe de Davi, quer dizer, da descendência de Davi, segundo a carne, quer dizer, está falando de Jesus. Jesus que nasceu, né, e ele é da descendência de Davi, por causa de José, mas Mateus acentua isso, o evangelista. Constituído filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, mediante a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pronto.
Eis o mistério, então, da nossa fé. Então, olhando agora, já para a gente começar a sintetizar isso, nós podemos encontrar nos evangelhos duas direções ou duas linhas, né, sobre Jesus, duas linhas que se entrelaçam. A melhor imagem seria a imagem da cruz. Podem pegar uma cruz, né, e olha, essas duas hastes, né, a vertical e a horizontal. Nós temos aqui essas duas linhas, né, ou haste mesmo, vertical e a outra horizontal, você faz uma cruz. São duas linhas que se entrelaçam em Jesus Cristo. Podemos dizer, né, que uma representa Jesus, que é a linha horizontal. Ao falar de Jesus, você está falando de uma pessoa que teve uma identidade, uma pessoa histórica, que é Jesus. Jesus, filho de José, como deveria ser seu sobrenome, né? Yeshua ben Yosef. Então, Jesus que nasceu, que se desenvolveu e que morreu, e foi sepultado. Nós temos também uma linha vertical, que vem do alto, né? Que é Deus. É Deus que vem e toca a história humana. Então, nós temos o Jesus Cristo. Então, essa cruz quer dizer, para dizer, né, que os evangelistas vão apresentar, não só os evangelistas, mas todos os autores do Novo Testamento vão apresentar para a gente, né, para os seus leitores e também para nós hoje, o Jesus que é o Cristo. Então, essas duas linhas, a linha, né, humana e divina. Então, Jesus é o homem, Deus. Jesus é o Deus homem. Então, é isso aqui. Na linha horizontal, é claro, se vai do nascimento, numa data mais ou menos exata. Nós celebramos 25 de dezembro, né, do século I. Pronto, esse é o início da nossa história. Mas essa data, é claro que ela não é precisa, né, tem uma data aproximada. Eu diria, com sentido mesmo teológico. E, então, com uma data mais ou menos exata, num território que pode ser identificado, segundo os dados bíblicos, Jesus nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré, e isso evoca a sua vida, evoca os gestos, a sua palavra, então a sua vida que se manifesta em gestos, palavras, olhares, né, todas essas coisas. E considera a sua morte trágica, ocorrida como execução capital, numa minúscula colina de poucos metros de altura, de poucos metros de altura, lá na cidade de Jerusalém. Estou falando lá do Monte Calvário, ou Gólgota. Então, essa é a linha horizontal. Essa é a vida humana de Jesus e como ele se apresenta, quer dizer, um homem diferente. E em muitos lugares, né, quer dizer, do Evangelho, você vai ver como as pessoas olhavam de fato um homem, que ele era realmente, e se encantavam com a força das suas palavras, a potência dos seus gestos. Ontem mesmo no Evangelho, as multidões, no que isso? Quanta autoridade nas suas palavras, ele manda até nos espíritos impuros e eles obedecem. E as multidões ficavam maravilhadas com isso. Então essa é a linha horizontal, a linha da historicidade de Jesus. Agora, há uma outra linha, essa linha que é vertical, que ela se estende para o alto ou do alto, né? Tanto faz, ela é para o alto e vem do alto. E que se estende para o infinito, para o eterno. E é isso que proclama, sobretudo, a ressurreição de Cristo, que está ali oculta, né, de algum modo, sob ali os despojos mortais de um pregador itinerante e milagroso da Galileia. Então nós temos aí, eis o Novo Testamento, que quer apresentar o Jesus, que é o Cristo. Quer dizer, o Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de José, é o Cristo da fé, quer dizer, é o Filho de Deus. E aí, se eu tivesse, de novo, né, junto com vocês, ia perguntar, em tom de brincadeira. Então, Jesus é 50% homem e 50% Deus. E eu tenho certeza que muita gente ia concordar, balançando a cabeça. E aí ia sorrir e dizer, não, não é verdade. Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. Não é metade, metade não. Jesus é homem, quer dizer, humano, e Jesus é divino. Então, é esse mistério que o Novo Testamento quer apresentar para nós. Aí eu tenho bem aqui, eu poderia falar, mas em outro momento, viu, sobre os dados sobre esse Jesus histórico em 3 lugares, né? Fora da Bíblia, então nós temos sinais, vestígios, de algum modo, de Jesus fora
da Bíblia, no sentido lá nos documentos, os documentos imperiais. Tem uma coisa curiosa, me lembrei nesse instante, a Bíblia fala de Pôncio Pilatos, governador, né, lá na Judéia. E Pôncio Pilatos, lá em Cesareia Marítima, Cesareia do Mar, lá em Israel, de fato a arqueologia encontrou uma placa quebrada, né, mas foi possível ler nessa placa metade de exatamente isso aqui, né, eram duas palavras. A primeira palavra só tinha metade, tinha Tsius, e aí Pilatos. Quer dizer, a dedução é clara, né, que provavelmente ali estava escrito, as 3 letras que faltavam, que era Pontius, né, estava escrito só Tsius, Pilatos. A primeira parte tinha quebrado. Então, parece uma coisa banal, né, mas não é não, quer dizer, olha, aquilo que nos evangelhos está presente, Pôncio Pilatos era governador, etc., está registrado, quer dizer, não é uma invenção do evangelista. Isso ele está escrevendo algo que realmente está presente na história. De fato, nos documentos romanos, existe essa figura, sim, de Pôncio Pilatos. E essa figura trabalhava exatamente lá na região onde morava, da terra de Jesus. Então, nós temos, para além disso, né, estou falando do documento de arqueologia, mas nós temos nos documentos dos historiadores romanos, a gente tem menções a Jesus de Nazaré. Como tem também menções nos documentos dos judeus, por exemplo, de Flávio Josefo. Flávio Josefo cita esse personagem Jesus de Nazaré. Mas é claro que a grande fonte, né, para a gente conhecer Jesus de Nazaré, naquilo que é possível, né, a sua história e o Cristo da fé, são os evangelhos. Mas nós não vamos falar disso hoje. Eu queria apresentar aqui um resumo sobre os dados de Jesus. A identidade de Jesus. Todos nós temos uma identidade, né? Então Jesus também tinha. Nome. O nome é Jesus. Em hebraico, Yeshua, que é a abreviação do termo hebraico, que é aramaico Yeshua, perdão. A abreviação do termo hebraico Yehoshua, que a gente traduz como Josué. Então, Josué e Jesus querem dizer a mesma coisa, são o mesmo nome. Significa o Senhor salva, ou simplesmente salvação. Foi traduzido para o grego como Jesus, e por latim também, né? Em português dá Jesus. Paternidade legal. José, filho de José, legalmente, né? José o adotou. Em hebraico, Yosef. Então, segundo o estilo semita, o sobrenome de Jesus deveria ser Yeshua ben Yosef, quer dizer, Jesus, filho de José. Mas a gente não reconhece assim, a gente chama de Jesus de Nazaré, porque morava em Nazaré, ou então Jesus Cristo. A gente então quase que coloca o Cristo como se fosse um sobrenome, mas não é não. O Cristo é o mistério de Jesus. É aquilo que disse Pedro 2 domingos atrás aí. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quer dizer, ele poderia dizer, Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, quando a gente diz Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas é quem é Jesus, é o mistério de sua pessoa. Jesus é o Cristo, quer dizer, Jesus é o Messias, Jesus é o ungido. O sobrenome dele deveria ser esse, Jesus, filho de José. Assim é o costume, viu? Depois, maternidade. Maria, em hebraico, Miriam, que a gente sabe bem, né? Traduzida como aquela que é exaltada, aquela que foi elevada, Miriam. Lugar de nascimento, Belém da Judeia, em hebraico, Bethlehem, que quer dizer casa do pão. Isso aqui já dá no Evangelho de Lucas, isso aqui dá uma excelente catequese, que Jesus nasceu na casa do pão, Bethlehem, casa do alimento, e foi colocado numa manjedoura, enrolado em faixas. Dá uma catequese excelente. Data de nascimento, segundo Mateus, nos tempos do rei Herodes, segundo Mateus capítulo 2, versículo 1. E, segundo Lucas, durante o primeiro recenseamento de Quirino, que era governador da Síria, segundo Lucas 2, 1 a 2. Nós talvez estejamos perto, cuidado agora com isso, viu? Perto do ano 6 a.C. Quer dizer, houve um erro de datas, né? Então, vai ser que mais ninguém vai mudar, viu? Ainda que ele tenha nascido 6 a.C., quer dizer, 6 anos antes daquilo que a gente estima,
porque eu teria que mudar tudo quanto é livro de história. Então, permanece assim, Jesus nasceu no ano 1. Mas se quiserem saber efetivamente, perto do ano 6 a.C. Residência, Nazaré, na Galileia. Mais tarde, é um homem sem residência fixa, embora os evangelistas Mateus e Marcos o coloquem como residente hóspede, né, na casa de Pedro, em Cafarnaum. Estado civil, importantíssimo isso, solteiro, e nunca casado com Maria Madalena ou outra parecida. Profissão, carpinteiro, que é a profissão do pai, né, o pai José. E mais tarde ele se torna um mestre, né, um rabi ambulante. Sinais particulares, nenhum. Então, concluindo isso daqui, para depois eu passar a palavra ao padre Judenot para apresentar algumas perguntas. Nas origens, portanto, nós encontramos essa figura histórica, sua pregação e atividade pública, pelos caminhos, pelos povoados e pelas cidades, primeiro da Galileia, a região ali, né, mais para o norte da Palestina, olha, vocês vão olhar lá no mapa depois, onde é que fica, e depois da Judeia, região mais para o sul da Palestina, e por fim, a sua morte em Jerusalém. Um evento misterioso, em nível histórico e teológico, viu? Mas evidentemente com sentidos diferentes. Esse evento misterioso é a sua ressurreição. Como é que você prova a ressurreição? É de fato um evento misterioso, por isso nós cremos. Sua ressurreição dá um primeiro impulso à sua história e à luz dela é interpretada não a vida de Jesus, mas toda a Escritura, aquilo que eu falava, né? Quando a gente olha para os evangelhos, a gente vai estudar os evangelhos mais profundamente, a primeira coisa que a gente tem que olhar é exatamente o fim, a narração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É a partir daí que todo o evangelho é escrito. É aquilo que eu dizia, né, ainda há pouco, trazendo a carta de São Paulo aos Coríntios. Quer dizer, a primeira coisa que se fala é a morte e ressurreição de Jesus. Todo o resto é o desenvolvimento e a interpretação e a significação, né, dessas duas verdades. Então, estamos falando daquele querigma, ou anúncio, que se destina a judeus, né, primeiramente, depois a pagãos, mas que se desenvolve em específicas e verdadeiras lições de catequese por aqueles que já optaram por Jesus. Aí nós temos os evangelistas, cada um do seu jeito. Mateus vai acentuar algo sobre a vida de Jesus, e aí eu já vou dizendo, né, que ele vai acentuar muitos discursos de Jesus, por uma belíssima catequese, e isso ele faz, ele tem os seus motivos. Nós temos Lucas, que vai apresentar o Jesus com a sua face mais misericordiosa. Então, Lucas, e que vai trazer muitas parábolas sobre essa misericórdia. Nós temos o Evangelho de Marcos, que é o primeiro a escrever, e Marcos, inclusive, é o que traz, né, o termo evangelho, é ele que cria esse modo concreto, né, que se torna um gênero, um modo próprio de falar, chamado evangelho, que ele busca, tem no mundo grego, mas ele vai buscar na tradição do próprio Antigo Testamento, na versão grega dos 70, onde não aparece a palavra evangelho, né, o angelion, mas aparece o verbo evangelizomai, evangelizar. Então ele pega dali, tem que trazer uma boa notícia. Então Marcos vai acentuar muitos milagres de Jesus, que é responder a pergunta, quem é Jesus e qual é o seu mistério? E aí nós temos João, que é numa outra perspectiva desses três. Esses três são realmente muito parecidos, por isso eles são chamados de sinóticos. Amanhã eu posso falar um pouquinho, no próximo encontro eu falo um pouquinho, né? Um pouquinho mais sobre, na primeira parte, o que é o evangelho, né? O significado disso. E aí a relação dos três que são parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. João, ele segue uma outra perspectiva. Ele é chamado de o mais teológico dos evangelhos, porque ele praticamente não apresenta a humanidade de Jesus, ele apresenta o Cristo da fé, tanto é que o seu prólogo, né, o início lá, começa assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois disso, já no início do evangelho, Jesus faz o milagre lá de Caná da Galileia, e ali ele já manifesta a sua glória, e os discípulos creem nele. Então é isso. Esse primeiro dia, hoje, então, nós quisemos fazer uma pequena introdução ao Novo Testamento, uma introdução aos Evangelhos, para a gente ter um pouco uma visão geral mesmo, viu? Saber o caminho que a gente vai percorrer.
a partir do próximo encontro, nós vamos falar especificamente do Evangelho de Mateus, e eu queria deixar uma atividade, mais uma, eu já deixei 2 ou 3, né? Mas mais uma, fazer, tem uma semana para fazer isso, seria olhar o início do Evangelho de Mateus. O início do Evangelho de Mateus. Deixa eu buscar aqui na minha Bíblia para dizer a citação específica. É Mateus capítulo 1. Vocês vão fazer um exercício de leitura de nomes difíceis. Vocês vão ler o que nós chamamos de genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. É o capítulo 1, versículo de 1 a 17. 1 a 17. Leia a genealogia de Mateus. É isso. E vocês vão procurar aí quantas mulheres aparecem nessa genealogia. Quantas mulheres aparecem nessa genealogia e quais são as mulheres, quais os nomes delas. Tá certo? Tá certo. Padre Judenor, diga aí quais são as perguntas, se há perguntas. Então, muito bem. A gente acompanhei aqui mais as pessoas mais elogiando a explicação, né, a explanação do conteúdo colocado pelo Senhor. A gente vê justamente essa sede das pessoas, né, em compreender, né, ver, ouvir o que você está dizendo e tentando, percebe a tentativa de entender a etimologia, digamos assim, dessas palavras um pouco difíceis, querigma, né, sinóticos, que alguns estão questionando. Mas antes eu quero acolher, né, todos os nossos colegas padres que estão aqui conosco nesta live, padres de outras dioceses também estão aqui conosco, como o padre Domingos Guimarães, né, pessoas também da diocese de Imperatriz, né, que estão aqui conosco. Então, a gente agradece a todos que estão acompanhando esse trabalho aqui em nossa diocese. E todos os padres, né, e todas as paróquias que estão aqui, fizeram presente, né, paróquia de Preto Bravo, paróquia de Nazaré, em Caxias, Fortuna, Paulinas, Nossa Senhora das Graças em Caxias, Eugênio Barros, São Domingos, São Francisco Timon, São Roque, aí em São Luís, aqui a nossa Parnarama, São João dos Patos, senador Alexandre Costa, pessoas também acompanhando lá de São Paulo, a nossa paróquia aqui vizinha, Lagoa do Mato, Matões, São Benedito Caxias, Barão do Grajaú, Aldeias Altas, São José de Timon, Gonçalves Dias e Passagem de Francas, e outras que apareceram no meio de pegar. Então, só recordando as tarefas, né, que o padre Flávio coloca, percebe-se que as tarefas estão dentro daquilo que foi colocado, né, por ele nesta noite. Então, não tem nada de extraordinário, de difícil, porque está tudo dentro daquilo que foi exposto aqui nesse momento de formação. Temos aqui três perguntas bem simples, né, que o padre Flávio com certeza não vai ter dificuldade em responder. Né? A primeira pergunta que a Carla Tereza colocava, quando você falava do querigma, a respeito lá no início sobre o querigma, ela pergunta, não é no batismo que nos tornamos cristãos? Acho que não ficou muito claro para ela essa compreensão. Se é ou não lá no batismo que a gente se torna cristão. Eu vou logo fazer as todas que estão aqui, o senhor responde todas. A segunda, como ler os evangelhos? Né? Dentro desta leitura dos evangelhos, qual teria uma leitura superior, né, dentro de todo o corpo do Evangelho, teria uma que explica todo o Evangelho? E, finalmente, alguém pergunta qual o significado etimológico da palavra sinótico, né, os sentidos etimológicos desta palavra. São essas três perguntas. Repita só a segunda para mim, por gentileza, para ver se eu compreendo. A segunda, como ler os evangelhos, né, os 4 evangelhos, e dentro dos 4 evangelhos, né, teria uma leitura
autoexplicativa, ou que explicaria todo, a partir dela nós entendemos o corpo do Evangelho? Muito bem. Seria a chave de leitura, né? Isso, exatamente. Bem, eu vou começar por essa logo, para não perder, né? Então, certamente existem chaves de leituras para os evangelhos. E normalmente todas as Bíblias já trazem uma orientação ali, né? E quando eu peço para ler a genealogia de Mateus, isso já tem, obviamente, um motivo, né? A pergunta é, por que Mateus começa o seu evangelho com uma genealogia? Aí você vai observar, quem é o primeiro pai de Jesus? O último é José. José é esposo de Maria, mas quem é o primeiro? Aí a genealogia vai dizer, né? E aí tem muitos nomes difíceis, é um exercício de leitura mesmo. Às vezes, né, até mesmo na liturgia, quando a gente olha o nome nesse dia a liturgia traz uma leitura grande, né? A opção da leitura completa e a opção da leitura mais curta. Muitas vezes eu já vi que a gente prefere a leitura mais curta, porque esse monte de nome aqui, não vou ler isso tudo, não. Mas tem um significado. Mateus, quando trouxe, tem um significado. E então, já a genealogia já nos dá uma chave de leitura perfeita para o Evangelho de Mateus. Então, normalmente, a resposta é sim. Sim, normalmente os evangelhos têm, sim, uma leitura a partir da qual você pode explicar o todo. Alguns, por exemplo, o Evangelho de João, de lá no finalzinho, olha, há muitas coisas que foram ditas e feitas por Jesus, mas essas que foram escritas para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham a salvação. Pronto. Então, você lê todo o Evangelho nessa perspectiva, que aquilo que está sendo oferecido para a leitura é para provocar a fé. Então, essa é uma chave de leitura. Também o evangelista Lucas, no capítulo 1, já no seu nome de prólogo também, né? Quer dizer, a sua introdução, ele já diz, olha, muitos já tentaram escrever, e a mim também pareceu oportuno escrever de modo organizado, depois de uma acurada investigação, para que tu, ó ilustríssimo Teófilo, possas verificar a solidez dos ensinamentos que tu recebeste. Então, Lucas quer apresentar, eu diria, um evangelho mais completo, mais sólido, com credibilidade, porque ele tem fontes, ele pesquisou, ele separou, ele selecionou fontes para que o Teófilo, que já crê, possa aprofundar a sua fé. É mais difícil encontrar, assim, no Evangelho de Marcos, porque ele não traz um objetivo. Mateus também não traz um objetivo, mas a gente encontra, a partir de alguns textos, sim, essa chave de leitura. Marcos, por exemplo, diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ele quer apresentar Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí, vamos ler o Evangelho, que vai nessa ótica. E o Evangelho de Mateus eu não vou dizer agora, porque esse é o objetivo nosso, né? Nos próximos encontros. É assim. Então, esse é um modo de ler os Evangelhos. Sobre a terceira pergunta, eu ia falar de sinóticos no próximo, né? Por isso que eu não expliquei, mas sinóticos vem de sinopse, né? O que é fazer uma sinopse? É dispor em colunas. Então, seria mais ou menos esse exercício. Você faz uma coluna e escreve todo o Evangelho de Mateus. Faz outra coluna e escreve todo o Evangelho de Marcos. Faz outra coluna e escreve, né? Versículo debaixo de versículo, todo o Evangelho de Lucas. Aí, você vai perceber que eles são muito parecidos. Por exemplo, deixando de lado o Evangelho da Infância, são os primeiros 2 capítulos de Mateus, os primeiros 2 capítulos de Lucas, aí você tem ali a pregação de João Batista, que é o início do ministério público de Jesus, pregação de João Batista, batismo de Jesus, tentação no deserto. Nós temos isso em Marcos, e Mateus e Lucas. E a partir daí, então, ele segue mais ou menos a mesma ordem, a mesma estrutura. Desculpem. É claro que cada um depois vai colocar o material próprio. Mateus vai usar o material próprio, Lucas também, mas os dois usam Marcos, né, na estrutura do Evangelho. Então, por que esses 3 evangelhos podem ser lidos, né, ao mesmo tempo, como se fosse ali, né, uma única página com 3 colunas, eles são chamados de sinóticos. É por isso. Então, eles podem ser dispostos em colunas, são parecidos, se pode fazer uma comparação bem próxima deles. Então, só os três são sinóticos. Então, quando a gente fala os sinóticos, a gente está se referindo a Mateus, Lucas e Marcos. João não entra nessa lista. E a primeira pergunta, deixo por último, né, que é claro que no batismo que nós nos tornamos cristãos, é verdade. Agora eu pergunto, a criança que foi batizada com 2 meses, 3 meses, ela fez encontro com Cristo verdadeiramente? Não fez. Quer dizer, os pais delas fizeram por ele.
E por isso que a iniciação à vida cristã, né, ela é um processo. Começa com o batismo, e na estrutura atual da igreja, ela se completa com a crisma, quando aquela criança já cresceu, continua ali seguindo o exemplo dos seus pais, etc. e tal. E quando chega na crisma, ali os 15, 16 anos, então ela vai professar a fé, agora plenamente consciente. Oxalá que nesse momento ela faça a experiência do encontro com Cristo. Na minha experiência de padre, são 22 anos, eu descobri que muita gente recebeu o batismo, fez a primeira Eucaristia, crismou, mas só fez a experiência com Cristo mesmo. Ela fez assim, o seu encontro verdadeiro, com as suas palavras dizendo, agora eu creio, em outro momento particular de sua vida, e não necessariamente através dos sacramentos. Inclusive, Padre Jodenor, esse é um desafio, né? A iniciação à vida cristã quer dizer, olha, a iniciação à vida cristã, ou a catequese, precisa cumprir o seu objetivo, e é esse, levar a pessoa no verdadeiro encontro com Cristo. É isso. Mas ela está certa, porque é o batismo que nos confere a vida cristã. Mas eu não estou falando de vida cristã apenas, estou falando de encontro verdadeiro com Cristo. Eu não vi o padre dando minha pergunta ali, não. Tem uma última pergunta do Marcos Silva. Ele pergunta, o que aconteceu com Jesus nos seus primeiros anos até a sua aparição na vida adulta? Nesse intervalo, né, lá dos 12 anos aos 30, né, o que terá acontecido com Jesus nesse período? Então, nós chamamos isso de vida oculta de Jesus de Nazaré. E é vida oculta porque os evangelhos, né, a grande fonte para conhecer Jesus, eles não querem contar a história de Jesus, isso que é importante. Vixe, Maria. Acabou. O que foi? Vídeo ao vivo interrompido. Só se chegou ao final. Tem um momento para interromper. Eu vou repetir isso. Eles não fazem a história da vida de Jesus. Se eles quisessem contar a vida de Jesus, né, sua biografia, realmente a gente saberia o que Jesus fez nesses anos que a gente não sabe. Marcos, que é o mais antigo, quando Jesus volta lá em Nazaré e começa a falar na sinagoga, o pessoal diz, mas essa na vida, no cotidiano, sem nenhum sinal particular, até o momento que, segundo Lucas, ele inicia a sua vida pública aos 30 anos. Aí tudo muda. É isso. Muito bem, acho que foi muitíssimo bem respondidas os questionamentos, e agora, né, a gente vê, né, que é interessante, né, olhar todo esse panorama que o padre Flávio coloca, né, toda a história do Novo Testamento, né, toda a caminhada do povo de Deus, aquilo que fundamentou a fé do povo, né, ao longo desta caminhada, e que hoje a igreja, né, ela é chamada e se exige da igreja, né, essa questão do pôr em prática, especialmente aquilo que o padre Flávio hoje colocou tão evidente, né, que é a questão do querigma. E hoje nós temos o convite à igreja, que é justamente essa catequese catecumenal, né, e se percebe hoje, né, a grande dificuldade que existe para os nossos catequistas em pôr em prática essa nova metodologia, né? Então, será que é porque o contexto do querigma, né, o contexto bíblico não está bem entendido por nossos catequistas, falta formação, né? A gente sabe que isso é uma realidade, falta a formação, mas, digamos, na sua experiência, na nossa experiência de padres, né, de nossas paróquias, qual seria, né, a maior dificuldade, que sempre que a gente leva essa questão da catequese querigmal, sempre existe uma forte barreira, da parte dos catequistas, também até da parte de colegas, né, que mostram uma certa resistência, aqueles passos, aquelas celebrações, que toda semana tem uma celebração, a entrega de um tal rito, né? Então, mas a gente percebe que existe essa dificuldade imensa da parte dos catequistas para entender essa nova metodologia, né, dentro da questão querigmal. Está muito distante de nós, né, essa linguagem do querigma,
ou somos nós que temos dificuldade de entrar nesse mundo bíblico? O que está aí em jogo para mostrar a tamanha dificuldade, né, diante dessa resposta que a igreja nos pede? Muito bem, Padre Gideon, eu acho que as dificuldades, né, elas estão presentes em todos os tempos, todas as épocas. Eu acredito que, eu lembro muito uma fala de Dom Belisário, que esse aqui é um processo. Eu lembro que aqui na Arquidiocese a gente fala disso, né, de catequese, conspiração catecumenal, já há um tempo, né, então há muitos livros sobre isso. Os próprios catequistas já dominam um pouco essa linguagem aqui já há bastante tempo. E, bem, muitos não fazem porque não acreditam mesmo, então é uma coisa. Mas eu lembro da fala de Dom Belisário na Assembleia, que a gente, em 2016, foi 2016, né, que a gente queria até 2020 implementar em toda a arquidiocese a catequese com a inspiração catecumenal, um processo de iniciação à vida cristã. E, bem, eu fiquei padre responsável, né, por esse setor, a gente criou uma comissão, né, eu fiquei responsável, e aí a gente teve que dar o exemplo, né, então a minha paróquia a gente conseguiu implementar. Mas eu acho que até agora foi a paróquia do Quatraque mais 2 ou 3 que conseguiu dar passos, e são passos devagar mesmo, né. É isso porque a gente já tinha feito algumas experiências, né, aqui e acolá, já bebendo um pouco disso, e aí a gente foi preparando a comunidade. O certo, padre, é que isso exige de nós um processo, e aí se fala até mesmo de conversão, né, porque todos nós fomos catequizados em outro contexto, a partir do catecismo, né, ali, né, e funcionou, e realmente funcionou por muito tempo, funcionou. E uma das coisas que justificam a mudança agora é porque não está funcionando mais. Essa provocação que eu fiz com a pessoa que eu não lembro que perguntou, e disse, e a pessoa que 15 anos fez a crisma, ela fez o seu encontro com Cristo, a resposta, eu posso responder, aqui na nossa paróquia, a maioria não é naquele momento, infelizmente. E por que não foi? Bem, porque tem uma série de fatores aí, né, que a gente não vai dizer aqui agora, mas tem um mundo que muda, a família que muda, a própria catequese não consegue entrar, não consegue falar aquela linguagem, não consegue dialogar com a pessoa, tem uma série de fatores. O certo é que isso só justifica ainda que é preciso fazer uma mudança. Eu fui pensando nisso. Veja bem, a mudança. A própria CNBB, pela primeira vez na sua história, né, trouxe como tema principal, esse que é o tema principal do Evangelho, pela primeira vez foi assunto principal numa assembleia de bispos no Brasil, a iniciação à vida cristã. Quer dizer, é a coisa mais fundamental que tem que haver, né? Mas só agora, recentemente, tem 3 anos isso, eu acho, né? É que a catequese se tornou o tema central da reunião dos bispos do Brasil. Quer dizer que esse processo, ele deve acontecer e passa pela cabeça de todos nós, do bispo, do padre. Aí você imagina, se do bispo e do padre não passa, aí você vai exigir do catequista o quê? Então, realmente é um processo. Mas eu sou confiante, viu? É um processo que vai levar aí uns 5, 10 anos, mas ele vai chegar. E eu acredito muito, porque na experiência que a gente tem aqui, isso tem feito muita diferença na vida das famílias. Tem feito diferença. Então, eu acredito e dou testemunhos que vale a pena a gente superar as dificuldades. Não à toa, Padre Gideon, só para completar, o evangelho que foi tomado como ícone para inspirar esse novo modelo é Jesus com a samaritana. E a samaritana opôs ali uma série de barreiras, né, para não aceitar. E no final, ela saiu vencida, foi seduzida por aquele que é a água viva. Então, a igreja tem muita consciência quando trouxe isso, sabendo das dificuldades que a gente ia enfrentar. Às vezes é do padre, às vezes é do catequista, às vezes é da família que não quer compreender. Então, é preciso superar todas essas barreiras nesse processo. Com certeza, padre. Eu coloquei isso, que a gente percebe, né, a forma, a linguagem que você nos trouxe, né, que eu conheço já da sua parte, é uma linguagem muito acessível, né, e que não existe barreiras, né, para entrar nesse mundo da linguagem bíblica, no sentido dentro da questão do contexto do querigma, né? Então, sim, é isso que dá vida ao cristão, né? Tudo inicia pelo querigma. Então, isso se fez muito claro nesta noite, a sua exposição. Então, a gente quer agradecer o Padre Flávio nessa primeira noite, né, dessa formação. Aqui tem 1001 agradecimentos pela sua participação, sua exposição nesta noite.
foi muito enriquecedora, né? E sim, hoje foi só a introdução, imagine, próximo às quarta-feira, que já vai ser dentro, propriamente, do Evangelho a partir da genealogia, né? Como você mesmo colocou. Muito bem. Então, muito obrigado, Padre, Deus abençoe o senhor, né? Sem dúvida, foi uma grande pérola para todos aqui da nossa diocese. Estou vendo aqui pessoas de outras dioceses, né, de diocese de Zedoca, diocese de Imperatriz, de Carolina, né, estão nos acompanhando conosco. Então, isso é bom, mostra essa unidade, né, o benefício que traz os meios de comunicação é esse, né, que une todos. Né? Se fosse lá no nosso centro diocesano em Caxias, seria só aquele público nosso, tá? Seria como abranger para outras pessoas. A gente sabe que aqui nós temos paróquias aqui na diocese, né, que estão reunidas aqui na minha paróquia, tem um grupo de pessoas aqui no salão paroquial assistindo no telão, e tem, né, em Caxias tem outras paróquias que estão fazendo assim, né, então tem um bom número de pessoas que estão nos acompanhando de forma coletiva, né, em um mesmo local. Então, dito isto, obrigado mais uma vez, Deus nos abençoe, e na próxima quarta nos encontramos no mesmo horário. Hoje tivemos um pouquinho de atraso, né, por o primeiro dia, estamos nos adaptando ainda com os meios tecnológicos, na internet, mas na semana que vem vamos estar na hora certa, com a graça de Deus. Só lembrando, né, que hoje nós iniciamos só pelo Facebook, mas depois o Padre Ribamar conseguiu colocar também no YouTube da Diocese. Então, está sendo transmitido tanto pelo Facebook quanto a página do YouTube da Diocese. Então, finalmente, louvamos a Deus por todos, pela presença de cada um nesse nosso momento formativo. Esperamos que esse mês inteiro de setembro possamos aproveitar o máximo possível, se possa convidar outras pessoas, paroquianos, amigos, colegas da paróquia, para estar conosco na próxima quarta-feira e aprender sempre mais, né, sobre o sagrado texto do Evangelho de Mateus. Então, a noite abençoada para todos nós, e que Deus nos abençoe, Nossa Senhora das Graças, padroeiro de nossa diocese, nos cubra com seu manto sagrado. Obrigado, Padre Flávio, boa noite e até a próxima semana. Obrigado, boa noite a todos. Um abraço. Claro.